grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Querido que estás nos céus, na tua presença estamos. O Senhor ouviu aqui os pedidos e os agradecimentos. Pedimos que em tua misericórdia o Senhor aceite os agradecimentos e atenda aos pedidos do teu povo, dos teus filhos, de todos aqueles que clamam pelo teu nome, que se achegam a ti em busca de bondade, de misericórdia, de santidade, de cura, de perdão. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos a tua mensagem presente para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 10 do livro Eventos Finais. O capítulo 10 está falando sobre o pequeno tempo de angústia. O pequeno tempo de angústia antecede o fechamento da porta da graça. O grande tempo de angústia, angústia chamada de angústia de Jacó, virá após o fechamento da porta da graça. Mas a angústia qual nunca houve, tem o seu início antes do fechamento da porta da graça, no período em que o decreto dominical for aprovado neste país e se espalhar pelo mundo todo, tornando-se universal. Então, no capítulo 10 começa assim, na página 85, o primeiro pensamento diz assim: um tempo de angústia antes que termine o tempo da graça. Este é o tempo do peneiramento da igreja, será o tempo da sacudidura da igreja. Até lá o joio ficará com o trigo. E quando os discípulos perguntaram para Jesus: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Jesus disse: não, porque vocês poderão arrancar o trigo também. Deixe que o joio cresça com o trigo, e então virá o tempo da colheita. Queridos, o tempo da sacudidura, que será após o decreto dominical, será um período então em que a igreja de Deus será purificada, porque aí será joeirada e o joio sairá e o trigo permanecerá. Esse período é chamado de um pequeno tempo de angústia. O texto que vamos ler está no livro Primeiros Escritos, página 33. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Estão percebendo? O momento em que sair o decreto dominical será um momento em que o povo de Deus, de uma forma mais ampla e mais forte, mais enfática, proclamará a verdade do sábado. Por isso, Deus está falando através da sua serva: ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Por quê? A mensagem do terceiro anjo, ela fala especificamente do sábado, o sinal do Deus vivo, em oposição ao sinal da besta. Essa visão foi dada em 1847, quando existiam poucos guardadores do sábado. E naquele tempo, pouco imaginavam eles de que o sábado fosse tão importante. Quando o movimento adventista começou, eles não achavam que o sábado fosse tão importante que seria o ponto de litígio, seria a pedra de toque no tempo final, fazendo a separação entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Pouco a pouco o assunto foi amadurecendo e o povo de Deus foi entendendo quão importante é a questão do sábado. O início do tempo de angústia, aqui mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a cair, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo ainda está no santuário, intercedendo. Jesus está no Santíssimo ainda intercedendo
porque ele está no Santíssimo desde 1844, e ele vai deixar o Santíssimo quando lançaram o incensário sobre a terra. Quando ele lançaram o incensário sobre a terra, Apocalipse capítulo 8, verso 5, se você quiser acompanhar, Apocalipse capítulo 8 e o verso 5. Aqui lemos, Apocalipse capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário. Este anjo é o anjo do concerto, é Jesus, aquele que segura o incensário de ouro na mão. Porque anjo, verdadeiramente anjo, não é intercessor. Mas o anjo do concerto, que é Jesus, ele é o nosso intercessor. É ele quem tem nas mãos o incensário de ouro. Antes dele lançar o incensário sobre a terra, ele faz uma grande e enorme intercessão, que nós chamamos de a última intercessão de Jesus a favor do seu povo. E essa última intercessão está exatamente no verso 3 e 4. Aí lemos: e veio outro anjo, que é o anjo do concerto, mencionado também em Malaquias capítulo 3, verso 1, fala de Jesus Cristo como sendo anjo, não é? Apocalipse 8, verso 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Quem tem o incensário de ouro no céu? Jesus. E foi-lhe dado muito incenso. Para quê? Para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O trono está no Santíssimo, o altar está no lugar santo. Mas lembre-se que no santuário celestial não existe cortina, não existe o véu separando o lugar santo do Santíssimo. Por que não existe o véu? Porque lá em Hebreus diz que o véu do santuário celestial é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi rasgada, e no momento em que foi dilacerada a carne de Jesus na cruz do Calvário, rasgou-se o véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Portanto, queridos, no santuário do céu, o lugar santo e o Santíssimo, eles não estão separados. Ali está o altar de ouro, ali está o altar de incenso, ali está o incensário de ouro na mão de Jesus, e ele intercede junto ao trono, junto ao Pai. E aqui diz o verso 4: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, o Pai. Depois que ele fez esta grande intercessão, que nós podemos chamar esta a conversão da grande multidão da hora 1/10, porque foi muito incenso. E então vem agora o verso 5. E o anjo, o mesmo, tomou o incensário de ouro, e o encheu, não de incenso agora. Verso 5 diz que o encheu de fogo do altar. Agora não é intercessão. Intercessão é o incensário com o incenso. Agora o incensário cheio do fogo do altar. Não é para interceder, mas para quê? E o lançou sobre a terra, para jogar sobre a terra. E então houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E então, a partir do verso 6, vêm as tragédias e desgraças e destruições da terra anunciadas nas trombetas. Queridos, quando Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra, no livro Primeiros Escritos, Ellen White fala, ele diz: está feito, página 279 do Primeiros Escritos. Quando ele lança o incensário sobre a terra, ele diz: está feito. Que o justo permaneça na sua justiça e que o imundo continue na sua imundícia. Então ele sai do Santíssimo e se demora ainda um pouco de tempo no lugar santo. Enquanto ele se demora no lugar santo, as destruições e as tragédias na terra estão acontecendo, porque Deus tirou, ou melhor, Deus autorizou os 4 anjos que estavam segurando os 4 ventos, que soltassem os 4 ventos. E a terra começa a ser destruída. Quando você lê aqui a questão das 7 trombetas, a destruição é feita, terça parte disso, terça parte daquilo, terça parte daquilo, a terça parte de cada coisa será destruída, a partir do verso 6. Queridos, aqui diz então que quando Jesus Cristo ainda está no santuário, haverá um tempo de angústia antes dele sair do santuário. É a angústia que antecede ao fechamento da porta
da graça. Vamos ler então aqui de novo este primeiro texto, no meio do primeiro texto, primeiro parágrafo, que diz: o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, não, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Quando for aprovado o decreto dominical e o povo de Deus estiver sendo perseguido, Jesus Cristo ainda está no santuário intercedendo, porque é o tempo da maior conversão de todos os tempos. É o momento. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Qual é a obra do terceiro anjo? Proclamar qual é o santo dia do Senhor e qual é o dia falso, imposto pelo homem do pecado. O próximo parágrafo, na mesma página, na página 85, diz assim: o fim da liberdade religiosa nos Estados Unidos. Isso é quase que inacreditável, pensar que um país que nasceu com a liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade, freedom, liberdade, é a palavra mais ouvida e mais defendida e mais honrada neste país. Como nós podemos imaginar que acabará a liberdade religiosa neste país? E vem o texto: a lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada. Em nossa terra, Estados Unidos, de ostentada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Um parente nosso que estudou a Bíblia, e ele dizia assim, e ele não crê nisso, ele dizia: eu quero só ver, porque eu não acredito que isso vai acontecer. Neste país aqui, ter perseguição, acabar a liberdade, como vocês estão pregando, queridos, então muitos estão esperando para ver. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Ao fazer isso, não hesitarão em compelir as pessoas contra a voz da própria consciência a observarem o dia que a nação declara ser o sábado. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado. As autoridades dos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para alcançar a mão do espiritualismo. Os protestantes estendem a mão por sobre o abismo para pegar na mão do espiritualismo. Espiritualismo é ocultismo. Lembrem-se que nós já mencionamos aqui que o espiritualismo inclui todas as sociedades secretas do mundo, Rosacruzes, maçonaria, todas as sociedades secretas do mundo, satanismo, tudo está dentro do espiritualismo. Estenderão a mão por sobre o abismo para apanhar a mão do espiritualismo, estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder católico. E sob a influência dessa tríplice união, essa tríplice aliança, papado, protestantismo e espiritualismo, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Isso vai acontecer. Não é difícil imaginar que vai acontecer, porque o governo dos Estados Unidos é um governo espiritualista, não é um governo espiritual. Não confundam espiritual com espiritualista. Espiritual é uma pessoa que ama Deus, que gosta da Bíblia, mas espiritualista é aquele que gosta do ocultismo. E a religião do governo americano é a maçonaria. E o Deus do governo americano é realmente o Deus Osíris, o Deus Sol, representado pelo obelisco de Washington, no monumento de Washington. Nós já mencionamos aqui que na frente da Basílica de São Pedro tem um obelisco.
O artigo mais antigo que existe no Vaticano é este obelisco que está na frente da Basílica de São Pedro. É do tempo de Moisés. Foi transportado para Roma e foi colocado no centro do Circo de Nero, porque o Circo de Nero ficava ali onde é o Vaticano hoje. E em 1582, eles transferiram do local onde era o Circo de Nero e trouxeram para o centro da Praça da Basílica de São Pedro, em 1582, representando o Deus adorado pelo Vaticano, o Deus Sol. E aqui temos, em frente ao Capitólio, o monumento a Washington, que é um obelisco maior do mundo, representando o Deus do governo americano. Interessante, queridos, que o espiritualismo envolveu não só o governo americano, mas também os protestantes. Porque hoje, os mais poderosos e influentes pastores protestantes dos Estados Unidos são maçons. Inclusive, Billy Graham, ele é maçom. Então, o protestantismo está hoje de mãos dadas com o espiritualismo. E o catolicismo está de mãos dadas com o espiritualismo, porque de 1963 para cá, através de Papa João XXIII e o Concílio Vaticano II, as portas se abriram do Vaticano para a maçonaria. E fundou-se uma loja maçônica dentro do Vaticano, loja P2. Queridos, o espiritualismo uniria Roma com Estados Unidos, o catolicismo com o protestantismo. Espíritos imundos. Na página 86, a igreja e o Estado se opõem ao povo de Deus. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais, para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, à imagem da besta. O protestantismo perseguirá o povo de Deus da mesma forma como o papado perseguiu o povo de Deus durante a Idade Média. O que eles faziam durante as inquisições da Idade Média, a Inquisição espanhola, a Inquisição romana, a Inquisição huguenote, a Inquisição valdense, destruindo vidas, o mesmo será feito também quando for imposto o decreto dominical. Só que isso será feito através dos protestantes, em homenagem ao papado. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder semelhante a um cordeiro, que está lá em Apocalipse, capítulo 13, não é? Capítulo 13, verso 11, diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Viu subir da terra uma outra besta. Este animal que subiu da terra parecia cordeiro, tinha 2 chifres. O único animal que tem 2 chifres e que se parece com um cordeiro, mas não é cordeiro, é o bode. E o bode é o Deus, representa o Deus da maçonaria, do espiritualismo. Baphomet, que é o bode com seu chifre, era o Deus adorado na Cabala, foi o Deus adorado pelos templários, é o Deus adorado na maçonaria. Queridos, a profecia foi exata. Parece cordeiro, mas tem voz de dragão, porque esse bode representa Satanás. Mas por que Satanás estaria sendo representado por um bode? Ele sempre foi representado por um bode, desde o Antigo Testamento. Lembram-se que um bode era morto representando Jesus, para fazer a purificação do santuário. Mas um outro bode não era morto, era lançado sorte, e ele era o Azazel, para representar Satanás. Então a maçonaria tirou de dentro da Bíblia um símbolo para o Deus que eles adoram. Aqui diz ainda na página 86: a igreja apelará para o braço forte do poder civil. A igreja não pode fazer nada sem o apoio civil.
A igreja não tem um exército para lutar suas batalhas. Ela tem que apelar para o braço do poder civil. Na Idade Média, o Vaticano não tinha um exército para batalhar suas guerras, mas ele usou o exército francês. Começou com Clovis, o primeiro rei franco, que se converteu ao papado e colocou à disposição do papado o exército. E esta batalha papal, usando o exército francês, durou mais de 1000 anos. Acabou no tempo de Napoleão Bonaparte, em 1798. Agora, novamente, no tempo do fim, quem vai guerrear as batalhas papais? O exército americano guerreia as batalhas papais. Por isso diz aqui que a igreja apelará para o braço forte do poder civil, usando o exército do país para defender seus próprios interesses. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nessa obra se unirão quem? Católicos e protestantes. Interessante que em Daniel capítulo 11, irmãos, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11, existe um texto que fala exatamente o que está escrito ali dos braços do poder civil. Daniel capítulo 11, o verso 31, está falando do rei do norte. Todos os pioneiros adventistas estavam unânimes na interpretação de que, todos não, mas pelo menos Tiago White e os outros líderes adventistas pioneiros estavam unânimes de que o rei do norte representava o poder papal. O rei do norte de Daniel capítulo 11. E aqui no capítulo 11, verso 31, diz que sairão ao rei do norte, ou seja, sairão ao papado, uns braços. É a mesma expressão usada no livro Grande Conflito. Sairão a ele uns braços. Que braços? Lá diz os braços do poder civil. E com esses braços do poder civil, o que o rei do norte vai fazer? Continua o verso 31 de Daniel 11. Profanará o santuário. Você quer uma profanação maior do santuário do que anular a lei de Deus? A lei de Deus, os 10 mandamentos, está exatamente no lugar mais santo do santuário, no Santíssimo. E quando eles anularem a lei de Deus na terra, instituindo uma lei humana, eles estarão profanando o santuário celestial. O único santuário que existe hoje é o santuário celestial. E profanarão não só o santuário, mas também a sua fortaleza, ou seja, a igreja de Deus na terra, a fortaleza de Deus na terra será profanada, será perseguida, será massacrada. E o que mais eles farão? Além de profanar o santuário e a fortaleza, tirarão o contínuo sacrifício, destruirão a ideia de Cristo como intercessor e mediador nosso. E o que mais farão? Estabelecerão abominação desoladora. Que abominação mais desoladora poderia existir do que instituir um dia falso no lugar do santo sábado do Senhor? Esta é a abominação desoladora dos últimos dias, que vai ser instituída pelo rei do norte, com auxílio dos braços do poder civil. Na página 86, perante os tribunais, os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Então, quando os filhos de Deus forem levados a juízo, o juiz não deixará que eles falem muito, porque os argumentos a favor do sábado são irrefutáveis. E eles tomarão decisões injustas. A lei de Deus para eles não é nada, diz aqui. Para eles o que importa é a nossa lei, a lei humana. Os que respeitam esta lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão dos nossos direitos, diz Deus. O que é que nós devemos fazer? Abrir mão dos nossos direitos quando formos levados aos tribunais.
não estamos pleiteando os nossos direitos, diremos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Não estaremos reivindicando nossos direitos, mas o direito de Deus à nossa obediência. Os adventistas serão tratados com desprezo. Juízes, perseguidores, pastores, membros de igreja hão de conspirar contra eles, de viva voz e de forma escrita, com ameaças, com escárnio e com zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores da nação. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a comprometer as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Todas as desgraças na terra serão atribuídas aos que estão transgredindo o domingo. Os guardadores dos mandamentos de Deus serão acusados como sendo a causa dos juízos e das desgraças. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação, desdém à autoridade, e serão acusados de deslealdade para com o governo. As perseguições dos protestantes pelo catolicismo na Idade Média serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem no tempo do fim. As inquisições voltarão. A história se repetirá. Não precisamos nos surpreender com coisa alguma que ocorra agora. Os que espezinham a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito daqueles que insultaram e traíram Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras do seu pai, o diabo. Ainda na página 87, as riquezas acumuladas logo serão inúteis. Terrenos, casas, propriedades, poupança, dinheiro no banco, tudo isto será muito em breve inútil. Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender senão aqueles que tiverem o sinal da besta, muitos recursos não terão utilidade alguma. Deus requer que façamos agora, tudo que estiver ao nosso alcance para transmitir a advertência ao mundo. Porque quando sair o decreto, não precisaremos mais de dinheiro, porque não poderemos comprar nem vender. Tempo virá em que, de modo algum, poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo de comprar ou vender a quem não tem o sinal da besta. Quando você for fazer uma compra, eles perguntam: você tem o sinal? Não tem. Então você não pode comprar. Eu não posso vender para você. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Não terão a quem recorrer, nem a parentes, nem a juízes, nem a polícia. Eles estarão sem nenhum apoio terreno. Satanás diz: pelo temor de que lhes venha a faltar comida e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus, e a terra estará inteiramente sob o meu domínio. Satanás domina as pessoas pelo medo de passar fome, medo de não ter o que vestir, medo de não ter onde dormir. Mas o povo de Deus não tem medo. Porque lá na primeira carta de João diz que o amor de Deus expulsa fora o medo. Deus elimina o medo na sua vida. Medo de ficar pobre, medo de ficar doente, medo de passar fome, medo. O amor de Deus expulsa e nos prepara para um tempo em que Satanás usará muito forte a arma do medo, mas não terá nenhum efeito com você ou comigo, porque nós fomos vacinados contra o medo. Alguns serão encarcerados, alguns serão presos.
Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Se formos chamados a sofrer por amor a Jesus, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar a fé em Deus, antes que venha a noite. Antes que venha a noite. Se formos chamados para sofrer, vamos com um sorriso nos lábios, como os mártires iam para dentro do anfiteatro, para dentro do Coliseu. Eles iam com um sorriso nos lábios. Mas de onde eles tiravam aquela força, aquela coragem? Deus dá. Não antes, na hora. Nunca Deus dá a coragem antecipada. Deus não dava o maná antecipado, Deus dava o maná no dia. E a coragem Deus dará também no momento em que for necessária a coragem. Muitos serão condenados à morte. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus hoje. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isso poderá ser um meio de conduzir outros à conversão. Porque o sangue dos mártires é como semente, que produz uma grande colheita para o reino de Deus. Por isso não existirão mártires depois do fechamento da porta da graça, porque não existirão conversões depois do fechamento da porta da graça. E Deus não permitiria que nenhum filho seu morresse após o fechamento da porta da graça, porque o sangue dele não serviria mais como semente para a conversão de outros. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Existe perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos, serão entregues pelos pais. Jesus disse: pais trairão filhos, filhos trairão seus pais. Serão entregues pelos pais, por irmãos, por parentes e por amigos, até mesmo à morte. Não havemos de ter a coragem e a força dos mártires de outrora, enquanto não chegarmos à posição em que eles chegaram. Eu imagino que no momento em que os 3 amigos de Daniel olharam para aquela fornalha ardente, ali Deus os encheu de coragem. Não tem outra explicação. Não tem como entender porque os mártires eram queimados cantando. Como John Hus falou para o seu carrasco, que estava colocando fogo debaixo dele, mas por trás, foi por trás colocando fogo. Ele diz: o que você está fazendo aí atrás? Ele diz: venha e coloque fogo aqui na minha frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Isso é uma coragem que o Espírito Santo dá, não antes, mas na hora. Os discípulos não foram revestidos da coragem e força dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos. Temos que largar todas as outras mãos, exceto a mão de Jesus. Amigos se mostrarão perigosos e nos trairão. Parentes enganados pelo inimigo julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós e fazendo o máximo esforço para nos colocar em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão segura na mão de Jesus. A única maneira pela qual as pessoas poderão permanecer firmes no conflito é estarem arraigadas e firmadas em Jesus. Não existe outra solução, só Jesus. Por causa da sua fé, muitos serão privados de um lar, serão privados de heranças neste mundo, mas se entregarem o coração a Jesus, ainda poderão encher-se de alegria, mesmo sem o lar, mesmo sem herança.
em vários lugares, ao ser incitada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros lugares em que não sejam combatidos tão severamente, porque a severidade não será igual no mundo todo. Tem lugar que será maior, outros menor severidade. Deus não requer que os seus filhos permaneçam onde estão, se a sua vida está sendo exposta ao perigo. Quando a liberdade e a vida correm perigo, não é meramente nosso privilégio, mas nosso claro dever ir para lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra da vida e onde as oportunidades para pregar a palavra sejam mais favoráveis. Quando uma porta se fechar aqui, Jesus disse: não insistam, vão para outro lugar. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Às vezes ficamos fazendo planos de nos reunirmos todos num lugar, ou num campo, ou numa montanha. Mas lembre-se que na hora da perseguição, o povo de Deus será espalhado em muitos países. E provavelmente nós teremos que enfrentar e responder pela nossa fé individualmente. Olhar para os lados, não ver o pai, não ver o pastor, não ver o ancião. E agora, você responderá pela sua fé. Agora é o tempo de você fortalecer essa fé. Agora é o tempo de orar, de jejuar, de estudar a palavra, de entesourá-la no coração, para que você possa estar em pé e responder por si mesmo a razão da sua fé. Por que você guarda este dia? Queridos, quando a tempestade da perseguição irromper sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos. E muitos que se desviaram do aprisco retornarão para o grande pastor. Você acredita nisso? Que muitos que se extraviaram vão voltar? Que os filhos pelos quais você orou, que os filhos pelos quais você jejuou, e que permaneceram longe de Deus e longe dos caminhos de Deus por muitos anos, mas você nunca deixou de orar e jejuar por eles, eles voltarão. Eles voltarão. Por isso Jesus vai fazer uma grande intercessão com muito incenso antes de jogar fora o incensário de ouro. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum, cessará a luta finalmente pela supremacia. Ninguém mais dentro da igreja ou dentro da organização estará pensando quem é o maior, quem é o chefe, quem é o presidente. Não, cessará a luta pela supremacia. Não haverá disputa sobre quem será considerado o maior. Quando a oposição à lei de Jeová for quase universal, quando seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações de seu povo serão atendidas, pois Deus gosta que o seu povo o busque de todo o coração e confie nele como libertador. Durante algum tempo, será permitido que os opressores, perseguidores, triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Durante algum tempo, Satanás leva uma aparente vantagem. Deus permite que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final do seu povo se mostrará mais acentuado, mais glorioso e mais completo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. Deus não permite que aflição alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente quando o que é essencial para a sua purificação.
Deus só permite aquilo que é necessário para o nosso presente bem. Purificará a sua igreja, assim como purificou o templo. Lembram-se de Jesus quando purificou o templo? Pois bem, Deus purificará a sua igreja também. Tudo o que Ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições é com o objetivo de fazer seu próprio povo adquirir mais profunda piedade, mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz de Jesus. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos. As obreiras de Deus são as provações para nos purificar, para nos fortalecer e para que você e eu brilhemos como ouro provado no fogo, revelando o caráter de Jesus. Amém? Amém. Que a graça de Deus esteja com você. Aleluia.